você que nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Francisco Cajazeiras sobre o livro O Valor Terapêutico do Perdão. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, para que ele nos responda a pergunta que deixamos lá no primeiro bloco, gostaria de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Você quer nos ajudar, você tem a disposição de ajudar, mas não tem a possibilidade de estar entre nós ou de estar em algum lugar fazendo uma atividade. Mas você pode colaborar, nos ajudando a chegar a lugares mais distantes com mais qualidade. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou ainda acessar amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Tem todas as informações de como você pode nos ajudar, se tornando o divulgador da doutrina dos espíritos e ajudando muitas pessoas que assistem e que se beneficiam com as informações, com as mensagens que esta instituição leva a essas pessoas. 0800 12 18 38 é o telefone para você nos auxiliar. Nós agradecemos sempre de coração a sua colaboração. Bom, Cajazeiras, e aí, nós podemos conversar com as células? Podemos. Hoje já existe até estudo científico mostrando que o nosso pensamento age nas células, determinando equilíbrio e desequilíbrio. Coisa que, por exemplo, o André Luiz já dizia em 1945. Nossa, faz tempo. Mas era absurdo dizer isso, e que Kardec dizia com aquela relação que eu falei de ligação perispiritual com a célula. Quer dizer, das psimoléculas com as moléculas do corpo das células. Então, assim, hoje se mostra que há realmente, só que, claro, as células não vão entender a nossa linguagem falada, que nós utilizamos porque nós utilizamos uma linguagem falada com palavras que substituem ideias, essa coisa, nós nos habituamos a isso. Sim. Mas é com a linguagem do pensamento. Quando nós pensamos, nós agimos. Se o pensamento é equilibrado e é direcionado, nós certamente estaremos repercutindo positivamente na função celular. Ainda ontem uma pessoa na palestra me perguntou sobre isso, quando eu estava falando sobre o perdão, e dizendo que, do ponto de vista da medicina, existem algumas vezes dificuldade do sistema imunológico de defesa com a redução de umas células chamadas células NK, que são natural killer, e que são células que destroem elementos nocivos. Então, ela dizendo assim que tinha um número muito aumentado. O que é que ela fazia? Eu disse, converse com as suas células. Então eu estou agindo certo, então. Tá agindo Isso certo. Não vai fazer mal para mim. Não vai fazer mal. Muito bom. Uma coisa que me chamou a atenção no livro, talvez seja uma coisa simples demais, mas eu acho que as pessoas não entendem muito bem. Sabe quando você vai você encontra uma pessoa, a pessoa está resfriada e ela não quer lhe beijar, porque ela diz, vai passar o resfriado a você. Mas normalmente não passa. E às vezes você nem tem ninguém que está resfriado perto de você e você passa a ter um resfriado. Isso. Como explicar isso? A medicina explica que isso tem a ver com as oscilações do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imunológico. Quer dizer, em momentos em que ele está ativo, funcionando bem, e momentos em que ele está rebaixado, portanto, nesses momentos de rebaixamento funcional, a possibilidade de um vírus, por exemplo, se assestar no organismo e se multiplicar e causar a doença. Sim. Agora, já de muito tempo, já se vem trabalhando, percebendo que as nossas emoções, elas influenciam no sistema imunológico. E existe um ramo da medicina que surgiu aí por volta dos anos 1980, que é chamado de psiconeuroendócrino-imunologia, que estuda a relação da mente com esses sistemas que mantêm o corpo em equilíbrio, sistema nervoso, sistema endócrino e sistema imunológico. Então, essa ciência, esse ramo da medicina, estuda que as emoções, elas levam à saúde ou à doença. E aí eles dividiram as emoções em emoções positivas e negativas. As negativas são aquelas que determinam o mal-estar. Ódio, raiva, tristeza,
ciúme, inveja, isso tudo é negativo. E as positivas são a alegria, bom humor, amor. Que muitas Quer dizer, pessoas chamam de paixões. É. Só que as paixões, elas são exatamente emoções, são sentimentos muito fortes. Fortes. Certo? Então, assim, se você mantém essas emoções ao longo do tempo, você vai ter repercussão sobre a saúde. Dependendo da sua estrutura, da sua personalidade, e isso, a sua personalidade, depende também do espírito que você é na Sim. construção dessa personalidade, então você pode ter doenças tais ou quais. E, inclusive, até existe uma personalidade psicossomática trabalhada pela medicina psicossomática do tipo C, essas pessoas têm uma tendência maior a ter câncer. Elas geralmente elas acumulam raiva, elas guardam ressentimento, elas têm dificuldade de expressar isso e elas têm um certo pessimismo. Então, essas pessoas, segundo alguns estudiosos da oncologia, quer dizer, da cancerologia, essas pessoas têm maior possibilidade de ter câncer. Agora, o perdão aqui, o perdão tem uma influência extraordinária em toda essa história que nós estamos conversando. É porque quando você não perdoa, você mantém aquele ódio, aquela mágoa, aquele ressentimento. E vez ou outra você lembra. Toda vez que você lembrar, o seu organismo vai reagir como se você estivesse sendo agredido. E esse mecanismo é um mecanismo ótimo para a emergência, uma situação de emergência. Sim. Mas se você mantém isso o tempo todo, ele faz com que o sistema imunológico se rebaixe. E nesse caso, ele causa a doença. Então, perdoar é uma estratégia de saúde. Porque é uma coisa de momento. É como uma defesa num momento de ataque. Você está se defendendo. Mas isso tem que acabar, né? Você tem que... pelo menos desnecessariamente. Porque, claro, se você vai atravessar uma rua e um carro dá uma buzinada, você vai ter uma reação. Ah, sim, sim. Mas assim, você ficar rememorando isso, porque o nosso sistema nervoso não sabe se o que está acontecendo foi ontem, para ele é tudo hoje. Tudo hoje, tudo Esse agora, é o aumento. né? Tudo é agora. Se eu penso em alguém me agredindo, tem a reação. É como aquela pessoa que leva uma resposta atravessada e ela fica depois em casa assim, eu podia ter feito isso, podia ter falado assim. E pensando em se vingar. Que eu vou... Só você está se envenenando, né? Isso é envenenamento mesmo. Muito bom. Nós vamos continuar já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.